a gente abre os trabalhos aqui falando de um para o Flamengo, um para o Palmeiras, um para o Palmeiras, um para o Flamengo, jogo no Allianz Parque. Daqui a pouquinho a coletiva do Sampaoli. De novo, bom avisar, não teremos coletiva, nem os jogadores do Palmeiras falando. Mais uma vez, preservando ali, Leila Pereira, a lei do silêncio na equipe do Palmeiras. Só Flamengo hoje, Sampaoli e jogadores, que o Palmeiras não vai falar. Geode, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Foi 1-1 para o Flamengo ou 1-1 para o Palmeiras? Assim... 1-1 para o Botafogo. Foi 1-1 para o Botafogo. Ótima resposta. Vai precisar fazer o serviço amanhã, né? Mas já começa bem. Não, mas de qualquer maneira, né? mesmo que não faça o serviço amanhã, já é 1-1 para o Botafogo, porque verdade. são dois candidatos fortes ao título que não se aproximam, né? Lembrando que o Atlético também acabou derrotado, então você tem... E amanhã esse confronto direto com o Grêmio. Eu acho que o jogo de hoje, no fim das contas, ele é um jogo em que o resultado reflete o que foi a partida, de dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo de um domínio completo do Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo só consegue chegar no primeiro tempo aos 48 minutos da primeira etapa. É quando o Flamengo cria a sua primeira oportunidade. Então a gente teve um Palmeiras que fez 1-0, acho que refletiu mais ou menos, 2-0, refletiria mais ou menos o que foi o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças do Sampaoli, o Flamengo melhora demais, né? Acho que principalmente a entrada do Everton Ribeiro, por mais que o Arrascaeta também tenha feito a diferença a ponto de fazer o gol. Mas a verdade é que você tinha os dois caras abertos do Flamengo, praticamente alheios ao jogo, principalmente o Luiz Araújo, mas também o Cebolinha, que só participou justamente no final. E aí as mudanças acho que alteram completamente o panorama do jogo. O Palmeiras aí teve dificuldade para marcar. E no fim das contas o Flamengo chega à marcação do seu gol de maneira justa. 1-1 para quem, se a gente quiser olhar para os dois... Acho que é aquela questão, o Flamengo está na frente do Palmeiras, ainda que pouco à frente, mas está na frente do Palmeiras e deixou passar o jogo fora de casa com esse 1-1. Então é um resultado, acho que melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, porque na volta, no retorno, você vai ter o Flamengo jogando em casa. Mas acho que o resultado refletiu exatamente o que foi a partida de dois tempos bem distintos. O torcedor do Palmeiras, embora tenha empatado o jogo, sai um pouquinho mais satisfeito com o nível de desempenho da equipe, porque nos últimos jogos havia uma preocupação, me parece, pelo menos pelo primeiro tempo, que o Palmeiras hoje deu uma resposta melhor. Não, Pedro, tudo bem? Tudo bem, William. Um beijo pra vocês, o Pac, Jean, Mário, fã de esporte. Bom estar com vocês nesse sábado. Muito bom, Saturday Night. É uma pergunta curiosa, porque eu tô com o Jean, que acaba sendo... Não sei se melhor, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que ele não sai insatisfeito. Talvez com a atuação do primeiro tempo, mas com o resultado acho que não. E o torcedor do Palmeiras, se não tem exatamente um grau de satisfação ali pelo resultado, com o que não vinha apresentando o Palmeiras em alguns momentos dos últimos jogos, ele olhou para o primeiro tempo e falou, é esse Palmeiras aí que eu me acostumei, que eu gostei, que dá para ser. Então, dá para ficar com algo positivo do primeiro tempo. E justamente pelo primeiro tempo tão positivo, que o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo, e por segurar em algum momento ali do segundo tempo, acho que fica um gostinho amargo desse gol sofrido aí. Palmeiras que vacila muito pouco nessa área do campo. Nessa área, dentro da área, se eu não contei errado ali, são 7 jogadores do Palmeiras. Raramente você dá um espaço para o jogador. E aí é o Arrascaeta. É uma bola do Everton, uma penetração ali do Arrascaeta, a qualidade vai empatar. O Flamengo talvez não seja o mais brilhante com a formação que teve no segundo tempo, mas o Sampaoli dá um passinho atrás, não funciona o que ele pensa para o primeiro tempo, volta com a formação basicamente igual a que conseguiu uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo. Se eu não me engano, era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola. Uma hora bate tanto ele até que fura quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar. Então, fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, dava para ter vencido. Então, não é só pegar o recorte da análise, mas foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras. Talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer. Não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli. Teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola. Não é levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Ficou um questionamento da oscilação, 4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos.
poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, é bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. Sampaoli. Vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na Já alternativa. saiu, né? Eu já tô na alternativa. Outro lado, né? Então, venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente Até que tóxico todo do mundo Twitter. que estava no Twitter vai para essa alternativa. Sim, aí vai vira o mesmo ambiente, vai né? acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta? Cadê o Everton Ribeiro? Cadê o time que jogou bem no último meio de semana e tal? Fica um gostinho também para o torcedor, embora tenha empatado, e aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação, mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo, o que ele inventou? Não. Tal. O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem, Zupa? Fala, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, está muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem te ouvir dele, por que ele fez o que ele fez. Eu estou curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que eu imagino, assim, eu não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que eu imagino? Que ele desarticulou o time, né, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferecem menos competitividade, contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele corria o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que, no segundo tempo ele colocou os 2 caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí, fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, E né? na teoria, o jogo fica muito mais perigoso para o Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia. E tinha que fazer. Então, assim, eu não Mas sei ele se tá lá ele pra errou. isso. E até sei que deu errado. Que deu errado é eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é
perigoso. Ali faltou talvez um pouco mais de compromisso, e aí você dá o espaço para o Santos. Mas é o jogo do que o São Paulo acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura do Palmeiras. Isso eu estava anotando aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos do Flamengo nesse novo trabalho de São Paulo, que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Que início. E quando ele escala hoje, eu tô com o Zupa. É muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo. Muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem time. Mas assim, agora eu queria entender porque são 2 visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem as duas joga? coisas. Eu acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão O Palmeiras do meio tem de campo. soltado muito os laterais. Só acho que ele Eu queria só discordo da questão do meio de apostar nas campo, costas. porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil pro jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vitor e Gerson, você tem qualidade, mas eu não sei se você tem um embate físico para o meio-campo do Palmeiras que entrou. Mas teria no menos com o 220. Arrascaeta ou Everton. Teria Ribeiro. total, Exato, mas o que eu quer dizer, falo. ele não tem o Pulgar, O que eu né? penso Ele foi eu com os acho que o três São ali. Paulo já falou em outras situações algo do tipo, sim, talvez eu tivesse que fazer essa opção, porque eu estou pensando lá na frente, porque daqui a pouco ele vai ter outro tipo de jogador ali, ele vai ter peça que volta, ele vai ter um outro tipo Esse de jogo jogador. seria ali, ótimo pro Alan. E ele fala isso. Ele já falou isso em coletiva. Talvez ele soubesse dos riscos que ele estava correndo, só que ele está olhando para frente. Não necessariamente olha só para esse jogo. E aí eu acho que se justifica a escalação. Talvez ele precise entender que o time dele funciona muito melhor com esses meios de Exato, e criação, acho que isso como ele ficou fez no claro segundo pra tempo, ele. beleza. É isso. Só que o que ele quis? Eu acho que o debate parte daí. Tem muita coisa que é melhor ouvi-lo e a gente debater do que a gente começar a tirar a teoria. Só mas que tem não uma acho que coisa foi uma... só. Só para te passar, não acho que foi um devaneio. O São Paulo inventou hoje e deu o primeiro tempo para o Palmeiras. Não acho que foi exatamente assim. 69% de posse de bola no segundo tempo, Flamengo, 45% no primeiro tempo. Ó, e olha que esses 45 do primeiro tempo, isso aí foi muito pelo final do primeiro tempo. Isso. Durante a boa parte da primeira etapa, era tipo 70-30. Quando o Palmeiras faz 1-0, estava 68-32 pro Palmeiras em posse de bola. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo, depois do 1-0, o Flamengo começa a ficar um pouquinho mais com a bola e aí melhora um pouco a sua taxa de posse. As ações no ataque ali é que aumentam bem, né? De 41% para 61%. É número de chutes certos, mesmo número, né? E ações na área rival próximo ali, 9 para 12, mas de 41 para 61. Agora está explicado, falou que jogadores não aguentariam os 90 minutos, nível de exigência, E ele etc. deixou no ar que ele falou, ele esperava um Palmeiras com 3 zagueiros. Ele Exatamente. esperava o Palmeiras marcando em linha de 5, porque nos 2 últimos jogos, inclusive no Atlético Paranaense, que foi um time reserva praticamente, o Palmeiras também foi com 3 zagueiros, foi com o Naves ali, e no jogo contra o São Paulo também. Então eu acho que ele também justificou os pontas Não escalados, funcionou, ele foi surpreendido. esperando o Palmeiras com 3 zagueiros e Mike Piquerez bem soltos, para ele tentar atacar o costado, como ele falou. Né? verdade. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E é interessante porque é exatamente isso. Deu errado. Não é que não tinha explicação. Não é que foi uma coisa ao Léo, porque o São Paulo inventou, o Flamengo não sei o quê. Não, tá tudo muito bem explicado. Tem que fazer uma opção. Tá tudo muito explicadinho. E se ele tem a opção de, no segundo tempo, ter Ribeiro, Arrascaeta e Bruno, bom para ele. O Abel não tem. Tinha muita gente jovem, até por isso demora a mexer, até por isso o Palmeiras cansa. O Flamengo tem tempo para criar em algum momento e acabar fazendo gol como fez. Então, assim, O resumo é assim, se Tá tudo ele tá tudo realmente não explicadinho. tinha como contar com jogadores 90 minutos, né? Aí você pode questionar, mas tem que ir, porque o jogo com o Palmeiras é uma outra história. Mas vamos lá, são as informações que ele tem do departamento médico. E o que ele achou que Fisiologia e viria. tal. E o que ele É, achou que viria. De linha de 5, ele fala muito em que queria homens para 1 contra 1. Perfeito. Ele faz essa tática, ele ainda preserva o jogador, aí coloca no segundo tempo. Ele consegue sair do Allianz Parque com um empate. Flamengo agora 25 pontos aí, né? Ainda tem muito campeonato pela frente. Não deu errado. O que eu acho assim, a gente pode encontrar todas as justificativas, as explicações e compreender taticamente as escolhas dele. Mas é evidente que qualquer técnico que possa contar com o Arrascaeta 100% do ponto de vista físico não vai tirar o Arrascaeta do time. Então, assim, o primeiro motivo da saída do Arrascaeta não é evidentemente um motivo tático. Não é falar, não, esse jogador para esse tipo de jogo não serve para mim. Ele serve para todos os jogos, o Arrascaeta. Não é por isso. Então, a gente tem que partir dessa premissa para entender a escalação dele. Aí tudo bem, se você quiser discutir, e eu discuto isso, porque eu sempre acho que assim, essa priorização de Copa do Brasil que se dá aqui no Brasil já há algum tempo é bem discutível, sobretudo quando você fala de um jogo como esse, que é um jogo entre 2 times, entre os favoritos para conquistar a competição, ainda que hoje bem abaixo do Botafogo. Mas assim, a gente tem que lembrar disso. Primeiro, a saída do Arrascaeta não é uma escolha técnica ou tática acima de tudo. Não, ela é acima de tudo uma escolha física. E acho que ele até falou isso. Ele não costuma atribuir
as ausências dos jogadores a escolhas físicas. Em geral, ele sempre dá a explicação tática de por que ele escolheu aquele substituto. Ele não gosta muito de falar, deixei de fora, porque senão ele não aguenta. Sim. Mas no final, ao responder a pergunta sobre o Ayrton Lucas, ele ainda citou o Arrascaeta. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o torcedor pode ficar bravo com o Sampaoli, que poderia ter começado com o Arrascaeta, mas assim, o Arrascaeta jogou todo o jogo contra o Atlético Paranaense. E muito bem. E num bom nível físico. E o torcedor não ia reclamar se ele não começasse jogando na próxima quarta-feira o jogo de volta? Acho que iria. Então, esse tem que ser o primeiro ponto. O segundo ponto é, olha para o banco do Flamengo. Eu até brincava com o Zupa ali, enquanto a gente estava no camarim, e falava, cara, olha isso. E vem Everton Ribeiro, e vem Arrascaeta, e vem Bruno Henrique. Isso porque o Flamengo Sacanagem, tinha né? desfalques como o Gabigol, como o Léo Pereira, enfim, como o Pulgar, desfalques importantes, desfalques que estão no time titular do Flamengo. São titulares. Então, acho que assim, ele também faz valer a qualidade do elenco dizendo, pera lá, o meu adversário, ele não vai jogar 90 minutos no mesmo nível, seja por razões técnicas, porque se ele mudar para manter a questão física, ele vai ter que pôr os adolescentes que estão no banco de reservas, seja por razões físicas, porque se ele mantiver o time todo até os 40 do segundo tempo, o time vai cair fisicamente. Então, eu acho completamente normal nesse caso específico, embora eu não defenda a priorização da Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, eu acho completamente normal que nesse caso específico, no contexto que ele tinha, e sendo o Arrascaeta, o cara com o histórico de lesões que tem, tudo que aconteceu com o Arrascaeta no ano passado, ele diga, cara, esse cara para mim é especial. Esse cara, ele vai ser dosado, ele vai ser preservado. E falo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro que naquele jogo em que ele trocou 5 contra o Bahia e tal, eu falei no final, o São Paulo está louco. Sim. O Arrascaeta está acabando de voltar de um longo período afastado. O primeiro jogo dele como titular, ele vai deixar o Arrascaeta 90 minutos em campo? Deixou. E o Arrascaeta estava sentindo no final daquele jogo. Eu acho que, desde então, se você for olhar, ele tem dosado aquele que é, para mim, indiscutivelmente, o seu melhor jogador do ponto de vista técnico. Até porque talvez o campo pudesse dar uma resposta, né? Talvez ele tivesse pensado num Gerson fazendo mais um Arrascaeta, né? Em algum momento do jogo. O Gerson Mas não foi aí- mal hoje, né, Marra? Foi bem, eu achei até. No... Sim, claro, mas não é o a Arrascaeta. A característica é diferente, isso, mas exato. acho que ele poderia fazer. Ele poderia, já que eu não posso contar com esse cara, mas entendo também que o Palmeiras forçou muito bem abrir o meio campo do Flamengo. Eu acho que abriu. O jogo, a gente estava vendo o jogo juntos, o Pac destacou de cara, assim, o jogo grande que fez o Mike. E aí, em vários momentos, estava o Mike, estava o Piquerez, estava chegando uma quantidade de jogador de defesa dentro da área. Ao o Gabriel mesmo Menino ao já- mesmo tempo, Ao né? mesmo tempo. Ao mesmo tempo, os dois. Então, eu imagino que no ritmo que o Palmeiras impôs, o Arrascaeta não duraria 90 minutos mesmo. Perfeito. Porque o ritmo foi muito pesado. No E primeiro foi bem curioso que no segundo tempo, a hora que o Arrascaeta entra em campo, a partir do momento em que ele entra em campo, ainda sobre o comportamento do Mike, eu gostei muito do jogo do Mike, o Mike passa a fazer praticamente uma individual no Arrascaeta. E a hora que o Arrascaeta ia para o meio do campo, o Mike virava um volante. O Mike ia marcá-lo no meio do campo. Né? Então foi um embate bem interessante. O Palmeiras, nos últimos jogos, como o Dudu e Arthur fecham muito para dentro, o Palmeiras tem soltado muito os laterais, né? E o Mike, bem fisicamente, ele tem uma característica que o Marcos Rocha, por exemplo, não tem, que é esse cavalo para passar. Bom, a final da Libertadores em Montevidéu foi assim que o Mike vai para a linha de fundo para servir o gol do Rafael Veiga. E o Piquerez também vem muito forte. Então, eu acho que o São Paulo também pensou muito no Luiz Araújo e no Everton Cebolinha, tanto para explorar as costas, mas para ajudar na dobra. Mas o Palmeiras, nesse nível de intensidade, foi muito mais forte. E no segundo tempo, o Flamengo controlou o jogo porque imaginava-se que precisaria controlar mesmo. O Everton Ribeiro até acho que entrou melhor do que o Arrascaeta. Jogou mais tempo, é verdade. O Arrascaeta fez o gol, é verdade. Mas o Everton Ribeiro, na minha mais uma visão... jogada do Everton Ribeiro. Uma jogadaça. Agora, o empate, assim, ele é melhor para o Botafogo, mas entre os dois ele é melhor para o Flamengo. Sim. Ele é melhor para o Flamengo. Você falou, o Palmeiras vem de 6 jogos com uma vitória só. Exato. O Flamengo vem de vitória, na semana o Flamengo foi de vitória na Copa do Brasil e havia vencido o Fortaleza em casa anteriormente pelo Campeonato Brasileiro. Empata fora de casa com um concorrente direto. Então, mesmo que não for uma vitória, mesmo que talvez aumente a vantagem do Botafogo sobre os demais, sob o olhar palmeirense ou flamenguista, verde ou rubro-negro, o empate foi melhor. Tem um jogo de volta no Rio. E estava 1-0 para o Palmeiras. E o Flamengo buscou o jogo. O Flamengo na frente Só da tabela. uma Então, coisa o empate dentro foi o Flamengo. do que você fala do Everton Ribeiro, eu estou com você.
o Jean bate muito na questão física e a entrada do Everton Ribeiro logo de cara no intervalo e o Arrasca demorar um pouquinho também explicita tudo que é a questão física, porque o Cebolinha já não vinha bem no primeiro tempo. Não tinha jogo pro Cebolinha. O Everton entra pro Flamengo, tem alguém girando a bola no meio. Fica uma linha de 3 ali, né? Fica E aí libera o Wesley no corredor. Gerson, Vitor e o Everton com o Wesley passando para ter alguém nessa interação que não houve. Sim. Como Como tem a pergunta do Dai ali explicando no início da coletiva. Essa interação começa a existir. O Everton entra, já poderia ter o Arrascaeta ali, por tudo que não existia, e ele segura. Ele vai segurando, não era nem uma questão de 45 minutos, para você ter ideia. perfeito. Era uma questão de esperar o momento, tentar ali com o Cebolinha alguma coisa, de ter a passagem do lado, a combinação do outro que não tinha, não teve com o Cebolinha, nem no primeiro, nem nesse início do segundo tempo, e aí só depois ele lança a mão do E Arrascaeta. o curioso é que no fim, assim, mais na reta final, não lembro agora qual minuto que foi, lá pelos quase 30, né? Que o Arthur sente e o Abel coloca o Murilo. E coloca o Murilo porque o Flamengo abriu, começou a explorar muitos lados do campo, apesar de ter jogadores mais centrais. E aí o Palmeiras coloca o Murilo para fechar realmente numa linha de 5. O que o São Paulo imaginou lá do início. E aí, com 3 zagueiros escalados, o Palmeiras toma um gol de cabeça do Arrascaeta. E No jogando momento pra em que o trás. Palmeiras estava mais protegido de um eventual cruzamento, com 3 zagueiros muito E bons se eu na não me bola engano, aérea. o Murilo, era o Mike entrega pro Murilo. O Murilo vai na Arrascaeta e quando o Arrascaeta vem, ele não acompanha. ele sozinho, né? O Luan fez uma partida muito boa mesmo. E achei muito importante pro Luan fazer um jogo bom que ele fez depois do azar que ele deu contra o São Paulo, porque o Luan já cometeu falhas em momentos decisivos. Contra o São Paulo, ele deu azar, que a bola raspa na É que cabeça o Luan dele, já né? cometeu falhas, mas o Luan também já teve outros momentos de azar também. Exato, É exato. impressionante, Mas ele jogou é bem contra o São incrível. Paulo e ele jogou bem, ele vem num bom momento técnico. Sim. Tanto que o Murilo volta de lesão pro banco. E sobre leituras, a entrada de um terceiro zagueiro, ela é contra-atacada com a entrada do Bruno Henrique. Sim. Porque a diferença é de minutos. Né? E poucos. Ele tira o Vitor Hugo e bota o Bruno Henrique. E bota o Bruno Henrique. E é engraçado que o Bruno Henrique, ele até falou, né? Que ele vê no último jogo, ele falou, eu vejo o Bruno Henrique jogando melhor com mais espaço. E por isso, né, acho que as escolhas dele, por mais que a gente saiba que ele gosta muito do Bruno Henrique, talvez ele vá usar o Bruno Henrique em momentos em que ele acredita que o Flamengo vai ter esse espaço, vai ter campo para que ele corra. Porque o Bruno Henrique não é o cara de romper a linha com a linha do adversário baixa, muito fechada e tudo mais. Então, é um jogador que, em geral, entra para esse espaço. Nesse caso, acho que ele entrou também porque ele sabia que, primeiro, que o Palmeiras, em algum momento, estava tentando fazer esse trabalho, estava tentando deixar... Estava tentando atacar também e, eventualmente, poderia deixar as costas ali, como fez depois, quando o jogo já estava novamente empatado, né? Quando o Flamengo empata. E porque é um jogador, tecnicamente, muito capaz. Um jogador que também pode resolver com uma bola aérea, como aconteceu no jogo anterior. Então, assim, eu acho que o torcedor, às vezes, precisa entender também que você ter um jogador que, de repente, não está no seu auge físico, isso se aplica ao Arrascaeta ainda, isso se aplica muito ao Bruno Henrique ainda. Outro dia, né? De repente, é melhor você contar com esses jogadores no momento em que o adversário já não vai estar mais no seu auge físico. Então, quando o Zupac fala, o Mike passou a marcar o Arrascaeta ali em cima, passou a ser uma função do Mike a marcação em cima do Arrascaeta. Óbvio que é melhor você sofrer essa marcação do Mike no segundo tempo, a partir dos 20 minutos, do que você sofrer no primeiro tempo, do que você sofrer com o Mike zerado fisicamente. E a gente viu o Mike voando fisicamente no jogo. Então, Sim. O Ayrton Lucas sofreu muito com ele, né, no lado dele. Muito. E o Ayrton Lucas não é um jogador que não tenha gás, que não tenha fôlego, ele sofreu demais. Então, acho que isso também pode fazer parte de uma estratégia. Você dizer, bom, cara, olha os caras que eu tenho no banco. Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. A hora que eu coloco esses 3 caras, ele nem fez isso de colocar os 3 juntos, mas a hora que você coloca... Primeiro você já gera um pânico no adversário. Sim. Seja qual for o adversário. O cara olha ali para a beira do campo, vê esses 3 ali prontos aquecimento, pra entrar, aquece. você fala, nossa, e agora? Imagina o Mike, que estava correndo que nem um louco Sabe que até ali. isso é um ponto importante, porque é uma coisa que vem sendo discutida já há algum tempo, nos últimos jogos, mas ainda esse ano, que é, assim, a diferença dos bancos. Porque ninguém discute o 11 do Palmeiras, é sensacional. Sensacional. Só que o Palmeiras já teve dificuldades, inclusive essa semana contra o São Paulo, aí é uma tacada só, né? Rony, Arthur, Zé Rafael. Né? E é difícil você ter reservas realmente à altura. O Flamengo está muito bem servido, o jogo de hoje prova isso, é o que você falou, né? Você vai falar, entrou o Everton Ribeiro, entrou o Bruno Henrique, entrou o Arrascaeta. O Abel e esse elenco já deram várias provas aí. O Abel já teve provas aí de potencializar jogador, de reinventar jogador,
do aproveitamento dos meninos da base. Mudar a posição. Mudar a posição e tudo. Ele é muito hábil com isso e tem um trabalho maravilhoso nesse aspecto. O Abel. Ele é muito hábil. Isso, boa. Bom trocadilho. esperava de você. Mário Marra vai te dar o troco logo, viu? Logo. esperava de você. Ele não vai embora para casa perdendo por 1-0. esperava Pode ter, dele. ele vai buscar o empate, logo. Mas chegou um momento que tem um sinal amarelo ali com relação a elenco para o Palmeiras? Tipo, precisa de umas 2 ou 3 peças ali para dar uma encorpada que possam ser úteis para o Abel aproveitar, que possam ter essa Deixa eu te polivalência. devolver uma pergunta. Devolve, vem. A régua para formação de elenco no Brasil é o Flamengo? É. A régua para Eu não formação... sei se é. Quem tem condição de ter um banco hoje pro Everton, Arrascaeta, Bruno, mirar o Claudinho e esperar o Alan ser... Mas tudo bem, a régua aqui, ok, o Flamengo, maravilha. Mas será que o banco de reservas do Palmeiras, a régua não está mas eu acho que abaixo do que deveria estar? Não estou nem dizendo que deveria estar igual ao Flamengo, mas abaixo do que deveria estar? Se ganhar hoje. Não. Se aquele lance de Porque essa centímetros... discussão não é nova, né? E ela gera não muda, eu acho. Não, ela aparece no momento de oscilação, mas eu me lembro Mas eu acho que não direitinho dá do pra ter um começo peso do sem ano, a lembrar que é o gente Flamengo. discutindo isso aqui, e eu me lembro de ter falado o seguinte: a gente não tem elementos suficientes para avaliar o quanto os adolescentes, né? Os adolescentes vão vingar a ponto de jogar num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil e numa Copa Libertadores. E até falei isso, eu não tenho essa condição. O Abel já demonstrou a competência dele e ninguém aqui discute. Se ele fez essa avaliação, e me parece até que a avaliação foi dele, porque no momento em que ele não faz nenhuma crítica à direção do clube em relação à não chegada de reforços, me parece que ele comprou essa ideia. Porque tem uma frase do Abel lá do começo do ano, numa coletiva, começo do ano, né? Porque o Abel já reclamou muito de falta de reforços. E em dado momento, não sei se vocês lembram, ele falou o seguinte, para trazer jogador, tem que trazer o jogador aqui para resolver. Senão, eu sigo com os tudo meninos bem, da base. mas aí depois disso... Ele fez trabalho com a base. disso vieram os caras Arthur que deram... e o Richard Hill. Né, que foram boas contratações. Só para completar o raciocínio em relação aos garotos, porque assim... Então a gente falou aqui antes da temporada começar que assim, na linha do que o Palmeiras estava fazendo, ou esses garotos tinham que se mostrar capazes de serem titulares do Palmeiras nas grandes competições, ou ia faltar banco, ou ia faltar elenco. E eu acho que assim, a avaliação que a gente tem feito nos últimos jogos, em que pese a ótima atuação contra o Atlético Paranaense dos garotos ali, porque foi um time completamente... Mas a avaliação que a gente tem feito é, toda vez que ele tem que fazer essas mudanças em bloco, então tirar 2, 3, a diferença é monstruosa. Então, assim, hoje não dá para comparar o Rony com o Hendrick, hoje não dá para comparar... E você tinha alternativas que acabaram indo embora. Então, hoje me parece que está claro que o Palmeiras está sofrendo por falta de elenco. E aí vai sofrer fisicamente. Na hora que você muda... O meu ponto é só o peso. 44, o meu ponto, quando eu faço a pergunta para o William, desculpa, a gente até passar por mais, é só o peso. Porque não dá para você querer sempre gerar a tua expectativa em função de um clube que está trazendo o Alan, Miranda, o Claudinho. Não, o Flamengo não pode ser parâmetro, óbvio. É isso que eu falo. Isso é muito bom frisar. Não dá para querer Até porque o trabalho do Palmeiras, como departamento de futebol, é bastante superior ao do Tem Flamengo. um trabalho financeiro do Flamengo espetacular do clube isso, e tem um trabalho esportivo do Palmeiras espetacular. E cada um com o seu. Para se manter no nível do Flamengo de competitividade. Isso posto, aí sim, a gente pode falar que talvez falte hoje um cara para entrar que não gere tanto... Assim, do meio para frente faltam peças maiores. Jogadores que você olha e fala, bom, você sabe o que aquele cara vai te entregar ou não. Ainda que as peças menores tenham dado as maiores conquistas do Abel no Palmeiras. Né? O Palmeiras ganhou uma Libertadores com o gol do Breno e outra com o gol do Davidson. Sim, né? Não, sem dúvida. Certamente o elenco, assim, eu acho que o Abel agradeceria muito se ele tivesse recebido antes um jogador nível Arthur. Que chega e joga. Isso. E eu não vou falar nem do Richard Rios, que para mim é uma surpresa. Sim. Porque tem muita qualidade, porque era um jogador disponível, que o mercado poderia acessar. E o Palmeiras acessa depois de um Campeonato Paulista. Ele busca. Então, eu acho que ali é uma surpresa. Mas o Palmeiras, para mim, o Abel deixa muito claro que se é para vir jogador que vai demorar a entender qual é, os meninos vão chegar. Só que os meninos vão chegar, às vezes custa 3 pontos, às vezes custa 4 jogos sem vencer.
Se a direção concorda e se o Abel concorda, tá tudo bem. Porque nenhum time é uma máquina programada para vencer o tempo inteiro. Então, me parece que a compreensão de futebol do Palmeiras é superior. É superior ao nível do Brasil. Inclusive, assim, se a gente olhar para o passado recente, né, desse ano para trás, o Palmeiras não deixou de ganhar nenhum campeonato importante por falta de elenco. Por falta de elenco, também acho. O Palmeiras pede a Copa do Brasil para o São Paulo no ano passado. Tem toda a questão de arbitragem, que é uma questão relevante. Sim. O Atlético, na Libertadores, para o Atlético Paranaense, o Palmeiras tem jogadores expulsos e isso prejudica mais do que a falta de elenco. O Atlético, até porque o Atlético Paranaense não tem um elenco melhor do que o do Palmeiras. Eu acho que o trabalho do Abel conseguiu superar, assim, há uma diferença entre o time titular e o time reserva do Palmeiras, mas acho que a eficiência, o nível de excelência, e no caso desse trabalho a gente pode falar sem medo de estar exagerando, mas o nível de excelência do trabalho do Abel faz o Palmeiras ser mais regular do que o papel sugere, mais homogêneo do que o papel sugere. Perfeito. E aí, em relação ao Arthur, que o Marra falou, pela maneira que o Palmeiras vem se comportando no mercado, e esse eu acho que é um mérito da presidente do Palmeiras, ela se mostra muito responsável com as finanças do clube. Se o Scarpa não vai embora, eu acho que não teria Arthur. O Palmeiras não teria investido a bala que investiu no Arthur se não fosse para ele ser um titular absoluto do Palmeiras. Então, eu acho que assim, foi um investimento alto, feito, certeiro. O Palmeiras pensou o Arthur, o jogador certo, para a função certa, com a característica certa, porque o Scarpa saiu. E essa é a maneira que o Palmeiras vai trabalhar, sabe? Não, eu só acho, Zupa, que assim, a gente não... E corroborando com o que você está dizendo, a gente não pode transformar a constatação de que sim, faltam peças talvez para que o elenco seja igualmente competitivo em todas as competições, na frase de que o Palmeiras ou a sua direção de futebol faz um mau trabalho. Exato. Pelo contrário, não é isso. Nada a ver é com exatamente o que o Marra disse. É óbvio que o trabalho esportivo, o trabalho de direção de futebol do Palmeiras, ele é hoje o superior no Brasil. Agora, a gente está fazendo aqui uma comparação com o elenco do Flamengo no jogo específico de hoje, ou seja, quantos bancos fizeram a diferença. Está muito claro, e a gente lembra, o Flamengo desfalcado de 3 titulares hoje. Tinha as opções que tinha no banco de reservas, quer dizer, mesmo poupando alguns jogadores, tinha um time muito forte também, com caras que acabaram de chegar, como o Luiz Araújo. Então, assim, o Flamengo não pode ser parâmetro. Esse acho que é o primeiro ponto. Para ninguém. Você não vai conseguir ter um elenco da mesma força. O Palmeiras tem se equiparado ao Flamengo na disputa desportiva, justamente por conta da qualidade do seu departamento de futebol e de tudo que tem feito. Isso é um ponto. Outro ponto é, o Palmeiras fez uma aposta de que os garotos seriam suficientes no começo da temporada para substituir no momento que fosse necessário os titulares no time. Hoje, a diferença do time titular do Palmeiras para os seus reservas é muito grande. A gente está no momento mais afunilado ali de temporada que você tem, evidentemente, o Campeonato Brasileiro que vai até o fim da temporada, você vai ter mata-matas decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil, você vai ter que fazer escolhas. E é muito provável que essas escolhas acabem, de alguma maneira, determinando eliminações. Ou seja, o Palmeiras não tem condições, não parece ter condições de levar os 3 campeonatos na mesma toada. Mas nenhum clube tem, né? Talvez só o Flamengo. Tem. Flamengo, Talvez só o que tem. Flamengo tem. Mas eu acho até que, se você olhar o elenco do Atlético, que a gente vai falar daqui a pouco, é um elenco mais homogêneo. Quer dizer, você não olha para o 11 do Atlético, você talvez tenha até dificuldade para afirmar o 11 do Atlético e diz, bom, se esse cara sair, e aí tem, se esse cara ou aquele sair, sim, o Hulk, acho que vamos Como falar faz falta, também disso hoje. Mas eu acho que você tem um elenco mais homogêneo, cuja ausência de um ou outro titular não reflete numa diferença tão grande como tem refletido no Palmeiras. No caso do Atlético, antecipando o assunto, eu acho que a questão não é nem a disparidade entre titulares e reservas. Então, não é, de fato. É o que não rendem os titulares. Pois é, exato. O Palmeiras Talvez é um time por que isso, tem disparidade inclusive, e o time titular é infinitamente superior. E talvez a gente coletivo, talvez não tenha disparidade porque os titulares estão devendo, no caso do Atlético, mas enfim. Já chegou a hora de arregaçar a manga, não? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Calma. Nós temos 2 discursos preparados aqui para 2 confrontos diferentes desse sábado. Não, já Aguarde. já tá 2 comprando. discursos. Tem mais um. Eu tô sabendo. Pode tem mais dobrar? Não sei se o pessoal do figurino deixa. Não, pode. Renato Fica à vontade, Rodrigues fica à sempre vontade. dobra. Só para finalizar esse assunto Palmeiras e Flamengo, para a gente começar a falar da vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, aí vai chegar o momento de arregaçar as mangas. Vocês estão de acordo com essa lei do silêncio aí? Mais um jogo? Faz sentido? Eu acho não que faz pensando sentido? pelo viés
do Palmeiras... Só para explicar, a lei do silêncio da Leila Pereira. Não é o que a gente quer, que o clube imagina. eu acho que, assim, A Leila Pereira, mais uma vez, blindou o elenco, treinador, enfim. Não falaram com a imprensa após jogo. Você vê que não teve coletiva do Abel, assim como foi no jogo passado, por tudo que aconteceu naquele episódio lá envolvendo CBF, posicionamento da CBF, do Palmeiras e tudo. Preferiu que ninguém falasse mais uma vez por mais um jogo. Eu acho que pelo viés do Palmeiras é uma decisão que tem sentido, que tem nexo, assim, para expor menos, para cutucar menos a ferida. Eu sinceramente achei mais inteligente, mais cabível essa decisão para foi quarta o jogo, né? Para quarta-feira do que para hoje. Porque na quarta-feira era o João Martins que estava no banco, então seria o João Martins da coletiva. E, evidentemente, a coletiva seria muito em cima sobre a coletiva do domingo em Curitiba. Então, seria muito. Hoje, eu acho que... Assim, Mas você acha que não ia instigar o Abel hoje, não? Hoje O a Abel, primeira pergunta ia ser ela não. no sistema. Mas eu acho que o Abel tem mais autoridade para falar. Acho que o João Martins está mais exposto, de novo, né? E eu acho que o Abel está mais preparado, ele tem mais autoridade, mais tempo para se brifar o que deve ser, o que não deve se dizer, para alinhar discurso. Eu acho que até poderia se falar hoje. Mas, assim, não acho que acho que é ruim pra gente. Ruim pra gente. E, sinceramente, assim, no fundo, nós somos um elo entre o que dizem os personagens do clube e o torcedor. Eu entendo que muitos palmeirenses queriam também saber o que eles acharam do jogo e tal. Mas acho que dentro de tudo que aconteceu, o palmeirense não liga de não ouvir o Abel hoje, de não ouvir os jogadores hoje, para ninguém ficar mais exposto. Ficou todo mundo muito exposto, porque o que o João falou dentro de pequenas coisas corretas, tinham muitas coisas absolutamente exageradas, que deixou todo mundo exposto e que ia pautar as entrevistas, né? Então, acho que para o Palmeiras foi uma decisão prudente, de blindagem, que faz sentido. Exato. Acho que se tem algo a ser discutido, e acredito até que tenha algo a ser discutido, acho que não é relativo à questão esportiva. Também acho. Acho que na questão esportiva e do que é melhor para o time hoje, nesse momento, e não é uma novidade também, né? A gente já viu isso acontecer muitas vezes na história do futebol, em Copas do Mundo, enfim, né? Momentos que os times falam, não vamos falar. E eu até entendo que isso pode... Agora, evidentemente não pode virar praxe, não pode ser uma coisa... E acho que é uma decisão sempre que você pode discutir por outros aspectos. E não é retaliação, né, Jean? Porque a gente já viu times pararem de falar por retaliação à cobertura da empresa. Não é o caso. Não é mesmo. Não, porque aí é ridículo. Exato. Quando é retaliação a uma crítica... que alguém isso. Eu queria, particularmente, acho que a mesa inteira. A gente queria ouvir o Abel sobre o segundo tempo, opções, sobre elenco, sobre como mudou ou não mudou, por saber a escalação. A gente queria ouvir um monte de coisa. Só que tem uma diferença entre o que a gente quer e o que naquele momento, acho que você falou em prudência. Naquele momento é prudente para o clube. Não acho uma coisa, olha, que absurdo, radical, lei de silêncio. E eu até gostaria de saber como o Abel viu essa semana como um todo. Eu também. Mas é mais prudente para o clube. E a gente não vai deixar de ver em algum momento. Eu acho que no primeiro papo você vai falar. Isso vai evitar problema. Prudência. E no primeiro papo, então, acho que talvez nem demore, porque o assunto vai abafar, você vai ter resultado talvez para entregar daqui a pouco, você vai ter mudanças. A primeira coletiva do Abel, alguém vai puxar esse... Alguém vai virar e falar, Abel, como foi esse momento de silêncio? A gente vai ouvir. A gente vai ouvir dele. E quando isso acontecer, dependendo da maneira que for feita, é uma pergunta cabível. Saber o olhar de uma figura importante como o Abel sobre tudo o que aconteceu. Dependendo de como a pergunta for feita, evidentemente. É uma pergunta cabível. Claro. Né? E depende da resposta dele também. Mas eu entendo o movimento do Palmeiras, ele faz sentido. Ô, Vini, nosso editor-chefe, podemos seguir aqui com Atlético e Corinthians? Ah, você tem aí? Porque é o seguinte, tem dois situações. Dois lances aí de pedidos de pênalti, mas até só para não dizer que a gente não falou das flores, né? Então vamos lá. Aí tem esse pedido de pênalti. Eu acho esse lance bem difícil. Do Richard. Eu acho isso um pouco além de polêmico, difícil. Porque a grande discussão é, o Richard Rios vai no ombro ou vai nas costas do Everton? Ele chega no ombro, mas o Everton bota o corpo um pouco à frente, então dá a impressão que é mais nas costas. Eu acho um lance bem difícil, bem difícil. Eu, assim, de primeira, eu não marcaria o pênalti. Acho o Everton inteiro no lance, correndo, e a corrida dele e a condição dele no lance, eu acho que acaba prejudicada. Eu não veria problema nenhum marcar um pênalti aí, não. A questão é onde que pega. Se a interpretação é de que foi no ombro, não foi pênalti. A interpretação é que foi nas costas, ângulo, mas eu não vejo problema, porque o Everton estava inteiro no lance. É muito do que os comentaristas sempre falam, né? Sobre a bola ou não. Eu não vi exatamente, não consigo ver nesse lance certeza de que o Richard foi só na bola. Então, mas se ele vai no ombro do Everton, não é pênalti. Mas eu acho que ele pode ter ido das costas.
É o detalhe da virada do corpo. O árbitro estava muito perto do lance. E até por isso, né, Marra, assim, porque aí é aquela coisa. Mas às vezes, mesmo perto do lance, eles erram, hein? Qualquer decisão que você modifique em relação e que tenha que seja passível de discussão, e que você modifique a decisão do árbitro dentro de campo com a utilização do VAR e que não é uma coisa absolutamente indiscutível, eu acho que você acaba gerando sempre muito mais polêmica, a gente adora isso aqui no Brasil, do que quando você mantém a decisão do árbitro, ainda que seja uma decisão, porque eu acho um lance também muito difícil. Eu acho que, na verdade, é o que o Zupa falou, você tem que avaliar exatamente assim, a intenção, mas também o contato, onde acontece esse contato. Né? Quer dizer, a gente já viu o pênalti nesse lance. Claro que já viu, claro que já viu. Mas é isso, eu sou sempre pela mínima intervenção do VAR, a não ser que seja um lance que você fala, que absurdo, tem que mudar. Não, se tem uma câmera contrária da visão do juiz, mostrando que é muito claro a ida só nas costas, ok. Mas só um ponto que a gente está falando de Abel em entrevista, o São Paulo não toca nesse assunto. E assim, aliás, não para ficar... Aliás, ele nem foi perguntado sobre isso. Mas muitas vezes eles já chegam falando sobre. E ele não foi perguntado assim, mas se ele está afim de falar sobre isso, na hora que ele fala perguntam sobre o sistema... Ele dá o recadinho dele. Ele fala no final sobre aliás, silêncio. ele merece todos os elogios pela entrevista que deu nas explicações sobre as escolhas de campo, pela postura, e tem sido assim, quer dizer, ele tem feito um bem para o futebol brasileiro, diminuindo essa insanidade, essa loucura, essas certezas baseadas em absolutamente nada que a gente tem no Brasil, rodada após rodada, de todos os lados. Né? Todo mundo tem certeza de tudo e coisas que são absolutamente inconclusivas. Como esse lance até, entendeu? Então, acho que parabéns ao Sampaoli também, porque esse é um cara que veio de fora, já passou por aqui, sabe como a banda toca por aqui e não tem entrado... no jogo. Eu falo, não tem entrado no sistema, mas aí pode gerar essa palavra. Então, parabéns ao São Paulo. Exatamente. Mas eu ainda tenho dúvidas. Pelo nosso ângulo, eu vejo muito mais costas do que ombro. É que a gente vai precisar e vai, infelizmente, rodar a semana inteira, porque é o que a turma gosta. Mas eu acho que precisa frisar muito esse negócio do São Paulo, porque ele fala de optei, não deu certo, troquei. Ele fala de tudo do jogo e não se agarra a questão de arbitragem para amplificar esse debate. Quer fechar, Marra? Foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que esse tipo de lance já foi dado como pênalti algumas vezes e já não foi dado. E aí, assim, sinceramente, É onde mora o problema. tem a autoridade da arbitragem, que está muito perto. Você acha que o seu VAR falou, não sei o quê, não sei o quê. Eu ali estou com a decisão de sequência de jogo.